Olá pessoal, iniciando aí mais o nosso podcast Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou aqui com o Volney Prado e hoje nós vamos falar sobre treinamento de base, né, Volney? Treinamento de base é uma coisa que gera muita dúvida, as pessoas não entendem qual que é o tamanho do treino de base, o que é feito no treino de base. As pessoas confundem treinar base em falar assim, é ficar treinando lento, é fazer volume, é só treinar lento para readaptar e aí fazer musculação. Como que é feito esse trabalho de musculação? Então existe uma série de mitos e verdades em volta desse trabalho, desse treinamento de base, e que aqui nós vamos tentar, né, pelo menos mostrar para o pessoal o que é esse treino de base. O pessoal entende muito a base como um prosseguimento da transição, vamos colocar assim, né? Isso. Eles pensam muito que se a gente vai continuar ali trabalhando um pouco mais o volume e ainda não entrar com a intensidade. E sim, na base a gente dá uma preferência para aumentar esse volume, sim, mas a gente não pode esquecer nunca da intensidade, né, Helena? A intensidade ela tem que estar sempre andando junto, principalmente nesse período de base, para ela começar realmente, como o nome fala, a te preparar, a te dar essa base, né, para você entrar para o período específico, competitivo, como o pessoal gosta de usar, mas assim, a gente usa como período específico por qualquer objetivo que seja do nosso aluno. Então ele, como o nome fala, ele vai te dar essa base. Para te dar essa base, a gente vai começar a trabalhar com volume maior, mas já com intensidade. Talvez não intensidade alta, né? A gente vai dar uma priorizada talvez um pouco mais no volume, mas a intensidade já tem que estar sendo inserida, porque o que acontece? Então você vai mudar para o específico e vai começar a intensidade do específico, você precisa de um específico muito grande nesse período. Então, assim, a base a gente tem que trabalhar aliado a essas duas, né, variáveis. Você tocou num ponto que o treino de base, ele é preparatório. Então, sempre a gente tem que pensar que você faz um treino preparando, pensando em outro treino. Então, você faz um treino preparando para outro treino. Então, por exemplo, quando você faz série de 400, você faz série de 400 para melhorar a sua série de 1000. Você faz série de 1000 para melhorar o 2000. Você faz o 2000 para melhorar o 5000. Você melhora o 5.000 para melhorar o 10.000. Você melhora o 10.000, você está melhorando para ajudar no 20. Sucessivamente. Sucessivamente. Então, na base, o que as pessoas têm que entender, vamos pensar, se o objetivo é correr uma maratona, então na base você vai trabalhar o quê? Intensidade. Você vai melhorar as distâncias inferiores, coisa que é muito negligenciado em todo o programa de treinamento. Então você vai melhorar a pessoa. Vamos pensar, se ela quer fazer um sub-3 na maratona, quer correr 4 minutos e 15 por quilômetro por 42 quilômetros, ou seja, são 3 horas, correndo a 4,15. Se ela não correr, se ela não chegar na base e você não colocá-la apto a correr 5 quilômetros numa distância, num tempo tal, num pace tal, como que depois ela vai conseguir lá na frente correr em 4,15? Um exemplo simples, se ela quer correr em 4,15, como que se ela tiver com uma meia correndo em 4,10, correndo 21 a 4,10, como é que ela vai dobrar aquilo e correr 5 segundos mais lento só? Não tem jeito. Então você tem que ir construindo uma base anterior que vai te proporcionando tanto o endurance quanto o conforto para aquela velocidade desejada, né? É o que eu falei, a gente trabalha o volume, mas trabalha e treina essas velocidades. Essas velocidades elas já têm que ser adquiridas aqui no período de base. Sim. Porque na hora que você entrar no específico, você já vai chegar no específico com ela quase dentro, ou se possível, dentro do que ela precisa, do que ela quer para treinar dentro do específico. Porque na hora que você parte para o específico, você muda o foco um pouco do que você vinha treinando na base, né? Você muda os estímulos do que você estava trabalhando na base. E essa mudança de estímulo, claro, de acordo com o objetivo e com a prova, né? Com a competição, a prova-alvo do atleta, com essa mudança, você vai, dependendo, principalmente em provas longas, você vai diminuir essa velocidade, você vai ter esse trabalho com velocidade na hora que você entra no específico. Sim. E se você não conseguiu fazer esse trabalho na base, aqui no específico você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você não vai conseguir treinando, por exemplo, grandes volumes, trabalhar a intensidade junto para fazer ele ficar mais rápido. Ele fica mais rápido, mas porque ele já vem com essa velocidade lá da base. Sim. E por isso que é muito importante
quando inicia a temporada, você ter já os objetivos traçados, né? As metas, os objetivos traçados. E a gente sempre comenta que tem que ser meta real, atingível e desafiante. Não adianta também uma pessoa, aquela história, chega no início do ano, ela não está correndo, ela quer fazer um sub-3 na Maratona do Rio de Janeiro, em junho. Aí no 1º de janeiro, ela está lá muito acima do peso e está correndo 5 quilômetros em 4h30. Como que se ela está correndo uma velocidade, uma prova de 5 quilômetros muito mais lenta, ela quer fazer um sub-3 em 6 meses? Você tem que reajustar também para ser aquilo cedendo à sua realidade, em que você vai ter tempo, né, tempo hábil para você conseguir treinar e gerar adaptações para você poder conseguir chegar no seu objetivo desejado, porque acontece muito isso hoje, né? As pessoas entram na base com objetivos que não são delas, elas não vão conseguir, acabam o quê? Sendo desestimuladas, e muitas vezes ela abandona o programa de treinamento. Uma coisa que a gente tem que pensar também, Heleno, é como que o indivíduo chega para esse período de base, né? Exatamente. Porque você fala assim, não, a gente já teve casos aqui claros, né, clássicos, que falam assim, não, agora vamos só mudar um pouquinho, faltam 3 meses para a maratona, eu vou começar a treinar. Amigo, você vai começar a treinar agora, faltam 12 semanas, não tem jeito, o cara sai do sofá e fala assim, nós já escutamos isso várias vezes. Sempre. Né? Várias vezes. Então, assim, e isso serve para o período de base também. Vamos colocar o seguinte, uma coisa é pegar o Heleno, que tem 20 e tantos anos que corre, e sempre chega no período de base do mesmo jeito, treinando, sem parar, com a sequência. Uma coisa é você pegar uma pessoa que corre, que treina normalmente, mas que pega o dezembro, janeiro, literalmente chuta o balde. Para de fazer tudo. A partir do dia 15, 20 de novembro, ele vira um fanfarrão de gandaia e para de treinar. E aí ele volta no dia 2 de janeiro para você, cara. A construção de base desse cara é completamente diferente da construção de base do Heleno. Exatamente. Então, assim, o pessoal fala assim, e qual que é o tempo de base, do treinamento de base? O treinamento de base ele pode girar ali de 10, 12 semanas, mas ela pode ir até 16, 18 semanas. Até 20, dependendo de como é que você vai pegar esse cara. Você vai ter que preparar esse cara. Porque se você colocar ele na base no mesmo saco que o Heleno, ele vai machucar, cara. Exatamente. Ou ele não vai aguentar, ele vai desmotivar, ele vai parar. Né? Você pensar que você tem que colocar ele em 10 semanas, não no mesmo nível do Heleno de performance, mas no mesmo nível de condições para treinar um específico, sim, ele não vai chegar. Sim. Né? Porque ele partiu de um ponto muito atrás. Então, é o que a gente fala. Esse é um dilema que o pessoal fala assim, não, eu vejo muita gente falando, não, período de base são 10 semanas. Não, você não pode cravar o período de base. Não pode. O que determina o período de base é como o indivíduo está chegando. O estado atual do atleta. Do atual do que ele está chegando para você. Exatamente. E uma outra coisa também, a prova-alvo desse indivíduo. Esse indivíduo chega para você querendo já treinando, e ele tem uma prova-alvo só no 2º semestre. Você vai trabalhar muito mais na base com ele, mas assim, você vai colocar para ele algumas coisas específicas em distâncias menores para testar essa velocidade. Sim. E dentro da base, é legal você ter competição. Exatamente, que ela funciona como parâmetro de controle. Parâmetro de controle, são testes. São testes, exatamente. Ela tem que estar o tempo todo estimulada aquilo, até para manter os estímulos no treinamento. Manter, vamos falar assim, ela vive que ela só treinar constantemente, ela pode, porque a gente sabe que treinar, só de você colocar um teste, você já muda o perfil de chegada do aluno de ir para o treino. Se já é um teste, ele já vai chegar com muito mais adrenalina, né? A expectativa gerada é muito maior. Então, você vê o tanto que quando é início de ano que a gente fala... Você trabalha a parte mental. A parte mental. Você escreveu um teste para qualquer pessoa, qualquer agente hoje, com esse negócio. Você falou que tem um teste amanhã, você já vai diferente. Você já acorda com um friozinho na barriga. Exatamente. Né? Colocou teste em qualquer situação, você já fica com o pé atrás, né? Você tem aquela ansiedade. Exato. E isso deve ser feito no período de base. O período de base, ele igual você comentou no início, ele é feito com uma preparação, te preparar para você enfrentar o período específico, que é a parte mais difícil. E a grande maioria é negligenciado na base. Então, a gente falou aqui, por exemplo, na base para uma maratona, nós vamos trabalhar, né, melhorar o indivíduo para as distâncias de 5, 10 quilômetros, melhorar o limiar anaeróbio, melhorar a potência aeróbica dele, todas essas valências. Muitas vezes restabelecer o peso certo dele, reorganizar a rotina de treinamento dele o mais rápido possível. Porque a gente fala o seguinte, quanto mais a gente encurtar
essa base, mas encurtar quando ele pode ser encurtado. Claro. Porque é o que você falou, é um cuidado, a gente tem que ter um cuidado individual. Porque cada um chega de uma forma no dia, vamos falar no dia 2 de janeiro. Tem as pessoas que se cuidam no dezembro, que vão para suas festas familiares, as festas de finais de ano, mas elas se cuidam do peso, continuam ativas, fazem o período que a gente chama de período transitório, né? Elas deixam de, vamos falar que isso faz parte do treino, mas deixam de fazer intensidade, mas se mantêm no peso, então elas voltam mais preparadas para entrar na base do que aquela pessoa que chega na segunda quinzena de novembro e passa a não fazer praticamente nada, quase entrar numa inatividade, ganha muito peso e volta em janeiro com, obviamente, querendo mudar de vida, cheia de vontade, motivação, só que, né, a fisiologia... Ela tem que lembrar da condição atual dela, né? Exatamente. E aí esse é um problema muito, muito, muito sério, né? Esse problema sério que a gente fala assim, é comum e é uma coisa que acontece que essa pessoa, quando ela volta, ela tem um passado que ela lembra dele. Isso. E aí ela quer chegar nesse passado muito rápido. Muito rápido. E aí são os casos que a gente tem muito grande, de lesão, Sim. de frustração, de abandono no negócio. Por quê? Porque ela tem na mente dela o que ela já foi. Sim. E na hora que ela começa com essas pausas no treinamento, é que a gente falou, né? O treinamento e correr é diferente. Quando você dá pausa no treinamento, você vai perder. Você vai perder. E se você perdeu, você tem que ter paciência para reconstruir. Sim. Né? Não vai ser da noite pro dia, não é porque você já fez, daqui uma semana você vai estar igual você estava ali atrás, não. Exatamente. A pessoa esquece que ela passou para chegar onde ela chegou. E na hora que ela perde, ela acha, não, eu volto. Não é igual andar de bicicleta, não, que você não desaprende, não. Quanto maior o descuido, mais vai ser o sofrimento, mais vai ser maior vai ser a dificuldade. Então, a gente está falando muito no período de base, mas as pessoas têm que se preocupar com o que elas fizeram antes da base, qual foi o comportamento delas antes da base, para elas poderem chegar na base e a gente conseguir executar essa base bem feito, porque ela vai ser a garantia de sucesso lá na frente. E a gente vê muito isso. O final de programas vamos falar de maratona, as pessoas chegam para correr a maratona no meio do ano e muitas vezes elas terminam o ciclo e falam assim, poxa, se eu tivesse mais 3 semanas, elas mesmo reconhecem. Por quê? Porque elas estavam num processo de melhora, só que demora. As pessoas têm que entender o que você falou. Não é porque você foi algum dia que você vai ser sempre. É o ser estar. É o ser estar. O treinamento físico mostra sempre o seguinte, você não é, você está. Então você tem que estar sempre se cuidando. Na verdade, você é o seu momento atual. Exato. Você não é o que você já foi. Exato. Você é o momento atual. Exato. E esse momento atual, quem determina sempre é você. São as escolhas. Isso. São pelas escolhas que você faz. Isso. Então, assim, quando você pega, né, assim, a gente não tem como generalizar, por isso que o treinamento é individual, então a gente tem que entender como cada um tá. E esse período de base, como você falou, como é um período que você vai acrescentando volume, acrescentando intensidade, dentro ao passar das semanas, a cada semana que passa, quanto mais rápido a gente conseguir trabalhar esse volume maior, essa intensidade, e esse período de base também, ele está muito relacionado também ao seu objetivo final. O objetivo final. Né? Se você pegar uma pessoa ali que está com o objetivo alvo dele ali, é uma prova de 10 km, é diferente de uma pessoa que está com o objetivo final de 42 km. Sim. Né? Você é uma pessoa que vai fazer uma ultramaratona. E aí, como que você constrói essa base de acordo com esse objetivo final? Sim. Eu não posso pegar um cara que vai correr 70 quilômetros daqui 6 meses e pensar numa base igual para um cara que vai correr 21. Sim. Então, isso tudo tem que estar... são determinantes para você poder construir esse período de base. Sim. Então, como o indivíduo chega... Né? Como foi a transição dele para entrar nessa base, o tempo que ele tem para desenvolver, né? Até o objetivo final dele. Sim. Isso também determina um pouco dessa base, porque também não adianta. Ele tem 8 meses. Não, eu vou dar 10 semanas de base e vou dar 20 semanas de específico. Cara, você vai quebrar ele nesse específico. Então você tem que ajustar e alinhar isso muito bem. Isso. E tem muitas vezes o que acontece? No tradicional, se a gente pegar em 6 meses, vamos pegar que no 6º mês é a data da prova, é a maratona. Então, teoricamente, a gente vai fazer metade, metade. Metade é o período básico, metade é o período...
Mas essa pessoa veio com uma base muito ruim. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que postergar essa base dele e vai ter que encurtar o específico. Então, com certeza, vai ficar comprometido. Porque, e é o que acontece muitas vezes, sem o nosso aluno saber. A gente encurta o específico, né? Porque também o período específico, vamos falar de uma maratona, a gente sabe que a gente tem encurtado ele pelo fato das pessoas não aguentarem muito mais isso, tanto físico quanto emocionalmente, né? Então, para a pessoa aguentar 12, 14 semanas de treino específico de maratona, ela tem que ser altamente treinada, ela tem que estar mentalmente preparado para aquilo, porque a gente vê, né, quando ela chega já no específico, num treino de maratona, todo mundo muito motivado. Na quarta semana, a motivação, a virada de chave é grande, a pessoa já começa a queixar muito de cansaço, a pessoa já começa a queixar mentalmente, porque uma coisa é você chegar e fazer um treino, 2 treinos, outra coisa é você chegar 4, 5, 6 semanas. Então, se você não faz um treinamento de base preparatório, que prepare a sua parte muscular, né? E essa parte muscular, claro que envolve o trabalho de preparação muscular, mas é o trabalho muscular de corrida mesmo. Específico. Porque você se prepara para aquilo. Específico. Não adianta, você pode ficar 3 horas numa sala de musculação fazendo exercício de agachamento, leg press, mas o que vai te preparar muscularmente para corrida é corrida. É treino de corrida. Você fazer o longo, você ir progressivamente começando com o seu longo lá, seja de 80 minutos, subiu para 90 minutos, para 100 minutos, para chegar no específico você conseguir correr 2 horas, um extra longo de 2 horas e meia ou 3 horas. Mas para isso você tem que construir. Você não vai sair de um treino de 1 hora e jogar 3 horas. Exato. Porque aí que sim, aí sua chance de insucesso é muito grande. Né? E aí entra nesse que nós estávamos comentando do objetivo do indivíduo, né? Essa base está muito relacionada ao indivíduo, ao objetivo dele. E ao encurtar esse período de base, você tem um específico bem feito, a pessoa consegue entrar para o específico preparada e ainda motivada, e vamos usar a palavra descansada para entrar nesse específico. Sim. E com esse encurtamento que a gente colocou no específico agora, que a gente vem trabalhando e vem dando muito certo, né? A gente usava muito, a gente mesmo já usou 12, 14 semanas, 12 semanas, a gente gostava muito. Mas hoje a gente vê que 10 semanas, 9 semanas são mais do que suficientes se a pessoa está preparada. Sim. É aquilo que a gente falou. Quando você permanece treinando, não é correndo, você permanece treinando normalmente, é o que a gente brinca, né? Não vamos falar da gente, porque isso aí a gente tem 20 anos que a gente treina e é diferente, mas a gente tem alunos e atletas que correm com a gente, que são atletas, que não são atletas profissionais, né? São profissionais atletas, que a gente pode chegar para esse aluno nosso e falar que daqui 8 semanas você faz uma maratona para mim. Ele faz. Faz a maratona. Ele faz uma maratona, porque o que acontece? Mas você não vai preparar ele, quer dizer, você não vai colocar o base para ele, para depois levar ele para o específico. Ele está sempre treinando, a base dele está pronta. Está pronta. Ele tem a base pronta. Exato. Quando você pega um início de temporada, que você põe a base para todo mundo, é porque ele passou por um final de temporada onde a gente tirou ele a gente usou o destreinamento para ele. Né? Tirar intensidade. Vamos colocar entre aspas. A gente colocou ele para correr. Né? Com algumas orientações, com algum treinamento, para ele não ficar totalmente só correndo, porque também a gente sabe o dano é muito grande. Né? Só correr o dano é muito grande nesse período transitório, então acho que ter algum estímulo, alguma coisa é interessante. A gente trabalha dessa forma. E aí, esses alunos, a gente pode falar assim, você consegue fazer 8 semanas, porque é um aluno que está ali acostumado a todo final de semana a fazer um treino de 1h40, 1h45. Então, na hora que você resolve com ele que ele quer fazer uma maratona daqui a 8 semanas, ele já pode, no primeiro longo dele, correr 2 horas. Sim. Porque ele já está acostumado a correr 1h40, 1h50 todo final de semana. Exatamente. Né? Então, assim, a base, ela tá sempre do seu lado. Sim. Né? Você passou o período ali. Você tem uma prova com volume grande, por exemplo. Você vai pensar num 10 km, você acabou de fazer um competição 10 km muito forte e tudo. Beleza, ali com 3, 4 dias você já tá melhor, já volta a treinar e tudo. Cara, você competiu uma maratona, um 21, já o dano é um pouco maior, um 42, muito maior. Você competiu uma prova maior, você passou aquele período, né, ali, uma transiçãozinha de recuperação daquele período ali de 2 semanas, ali 3 semanas, você já volta
treinamento também. Sim. E na hora que você volta pro treinamento, você começa a continuar preparando e estando preparado. Então você começa ali, já tá numa basezinha de novo. Então se você se desafia daí a um mês aparecer 5 semanas, uma meia maratona que você resolveu fazer, que apareceu para você, você consegue preparar as 4, 5 semanas de específico para aquela prova. Aquela prova. Entendeu? Então assim, a base, ela vem no início da temporada, mas ela tá o ano inteiro do seu lado quando você sai do específico. Sim. Né? Então você tá ali. E aí é por isso que na base a gente tem que ter volume, mas tem que ter intensidade. Sim. E eu vejo gente falando assim: não, a base é o período pra você correr devagar. Não. Cara, isso no meu ouvido até dói. Dói. Tá doido. Também é contraprodutivo, a gente pensa, porque tem que correr devagar. E claro, é até um assunto que a gente fala isso sempre, que as pessoas têm hoje falando assim, porque tem que treinar lento. Sim, mas a gente tem que pensar no treinar lento, aquela regra que a gente escuta sempre, 80-20, né? 80% do volume tem que ser lento, 20% com intensidade. Mas a gente tem que pensar no lento, um lento que gere adaptação. Não pode ser aquele lento também, muito lento. O lento ele é relativo. O que é lento para um, para o outro é rápido. Né? Um 4,30 muitas vezes para uma pessoa altamente treinada, aquilo é lento. Para o outro é limiar, para o outro é tiro. Você não pode jogar no mesmo saco, não tem jeito. Não pode jogar no mesmo saco. Outro dia eu escutei de alguém, eu vi em algum lugar, o cara falando assim, todo mundo pode correr a, sei lá, 5,15, 5,20, porque ele fazer o longo assim, 15, 5,20, porque ele não precisa fazer a 4,30. Porque a 5,15, 5,20 ele está tendo as mesmas adaptações que a 4,30. Falei, pera lá. A parte de cardio, parte disso. Beleza. E o dano muscular? Exatamente. A gente sabe o que é correr 5,15, o que é correr 4,30. Você está preparando para uma longa distância. Sim. A gente sabe disso. Passei por isso agora, parado sem correr. Fui correr uma maratona, a parte muscular a partir do 34, T5, não estava preparada. Exato. Dor, assim, insuportável. A única coisa que me incomodou, mas dor insuportável. Mas por quê? Você está sendo específico. Sim. Então não adianta você falar que você vai ter algum ganho correndo a 5,15. Tá, você pode ter. Mas o principal, que é o dano muscular que a longa distância te traz, sim, você não vai ter. Porque se você parar para pensar, se você estiver alinhado com o seu treinamento, a parte cardio, a parte aeróbica, ela não vai ser problema numa prova de longa distância. Sim. Ela não pode ser problema numa longa distância. O que é problema é a parte muscular. Sim. E a parte muscular, se você não preparar ela dentro das intensidades que você quer correr, ou próximo a essas... Claro que dentro você não vai treinar, você não vai preparar ela sempre. Mas próximo a essa intensidade, como é que você vai suportar lá na frente? Exato. E aí é o que a gente escuta de muita gente há 15 anos dos nossos alunos. Como que eu vou sustentar? Como que a gente consegue sustentar? É treinando. É treinando mais próximo dessa velocidade. Isso. É tempos maiores de exposição, não na velocidade, mas mais próximo da velocidade. Sim. E como que você vai gerar economia, né? Porque se a gente pensar numa velocidade muito lenta, o que acontece? Numa velocidade em qualquer... Vamos pegar uma velocidade de maratona. Então você tem que treinar, fazer os seus treinos longos próximo, não igual na velocidade da maratona, mas eles têm que gerar algum tipo de adaptação para você ter economia. Porque você tem que ficar econômico para aquela velocidade de corrida. Então se você quer correr a 4,15, não adianta você treinar a 5 numa velocidade muito mais lenta, esperando que todas as adaptações fisiológicas, você vai transferir para aquilo. Né? Então, voltando para a base você faça os treinos como no específico, 80% não muda em nada. Muda só a natureza do treino. Sempre 80% dos treinos vão ser lentos, vão ser rodagem, treinos longos. Esses treinos são o quê? A natureza deles, abaixo do limiar anaeróbio, são treinos lentos, treinos confortáveis. O que muda do específico para a base é a questão do volume e da intensidade que são feitas as sessões. Então você troca no período, quando você está treinando para maratona, na fase de base, você não vai fazer aqueles longos de 2 horas e meia, você vai preparar fazer longos de 90 minutos, 100 minutos, aí sim no específico você vai fazer longos de 2 horas e meia. E o inverso é a mesma coisa, quando você está treinando na base para uma corrida de 10 km, você vai fazer um pouco mais de volume para quê? Melhorar o seu cardio e trabalhar valências que você não trabalha no específico.
Então, o período de base, muitas vezes, você utiliza ele para trabalhar coisas que você não trabalha no específico. Perfeito. Então, é naquele período de base em que você vai usar, algumas vezes, treinos de rampa, treinos de subida. Você não vai jogar isso no cara no específico. Não vai jogar no específico. O cara vai fazer uma volta da Pampulha, que é totalmente plano. Por que no específico você vai colocar ele para fazer morro? Você faz ele na base. Né? Na base, o treino de maratona. Você não vai colocar o cara para fazer treino de maratona, séries de 200, 400. A gente vê o pessoal fazendo séries de velocidade, assim, de resistência de velocidade, séries rápidas. Você faz isso o quê? Na base. Porque você melhora a sua potência aeróbica, que ajuda a melhorar né, o seu VO2, que ajuda a melhorar o limiar. E aí você já chega no específico com um limiar mais alto. E aí você vai treinar o que no específico para maratona? A sua capacidade de sustentação. Então, na base, você preparou o corredor, o atleta, para entrar no específico. Então, cada base ela é de acordo com o objetivo final. Exatamente. O que tem que ficar claro é exatamente isso. A base ela vem para dar o suporte para o que você quer fazer, para onde você quer fazer. A sua colocação foi mais do que perfeita no sentido de o que você vai trabalhar na base, você vai trabalhar no específico quase as mesmas coisas, só que as prioridades invertem, as prioridades mudam de acordo com o objetivo final e o que você trabalhou aqui. Então, assim, como a base ela é preparatória, você prepara, põe a intensidade para ele chegar no específico, já podendo trabalhar dentro da intensidade que a gente precisa. Porque aqui a intensidade vai falar um pouco mais alto e a gente começa a trabalhar em cima disso. E ele chegar no específico fisicamente bem e mentalmente também. É muito importante ele chegar com energia no específico. Seja o específico dele para fazer 5 ou 10 quilômetros, que ele tem que estar preparado para aguentar aqueles treinos de intensidade, de VO2, de limiar em sobrecarga, ou ele chegar no específico para maratona, para ele aguentar aquele volumão, ele aguentar aqueles treinos de ritmo. Então a base... E o que acontece? A maioria dos amadores negligenciam o trabalho de base. E o sucesso do seu resultado principal é o alicerce, é o trabalho de base. O trabalho de base, né? Você não vai... Eu falo o seguinte, uma coisa que fica, né, dessa conversa é o seguinte, duas coisas. A palavra que você usou, não vamos negligenciar a base, a importância da base, porque ela que vai ser o suporte para qualquer caminho que você quiser seguir depois. E uma coisa que a gente pode deixar claro, não negligencie a sua transição, seu período transitório, porque a forma como você chega para a base é importantíssimo. Exato. Então vamos pensar nisso. Então até o jeito como você vai chegar para essa base, para esse período de base, principalmente inicial, no período de transição, é muito importante. E uma outra coisa, a base ela vai estar durante o ano inteiro pós ciclos específicos. Então a gente tem muito caso que também que a gente acompanha, que o cara sai do específico dele, faz o objetivo final, aí ele larga a mão. Ele para de treinar. Para de treinar, começa a correr, aí fica ali 30 dias. O dano disso é muito grande. Então, é uma coisa que tem que ficar clara. Não abandone o treinamento. A base ela vai estar com você o tempo todo. Alguns períodos a gente vai entrar para o específico, mas a gente volta a trabalhar a base, a gente volta no específico. Então a base está durante o ano, não é só no início do ano, não. No início do ano ela vem. Sim. Ela vem depois de um período transitório que é importantíssima. Esse é um período importantíssimo dela. Mas durante o ano ela vai estar sempre sendo colocada para fazer as transições entre os específicos. Sim. Né? Porque você não vai emendar um específico no outro, você não emenda um ciclo de maratona no outro. Então às vezes você vai fazer uma no início do ano ali, nos primeiros 4 meses, e vai fazer uma no final do ano, você vai ter um período de base entre um ciclo específico e o outro. E ele vai estar ali no meio. E aí ele vai ser diferente da base do início do ano. Claro que vai. Não vai ser o mesmo treinamento que você teve no início do ano que você estava vindo no transitório. Você está vindo de um período específico, que a gente começa com a parte de recuperação ali, mas ela já cai na base de novo. Sim. Então, assim, não negligenciem essa parte, porque o treinamento é a sequência, e a sequência é ano a ano. Isso. E qualquer época que você parar, a gente vê isso, pô. Uma caso de lesão que você fica aí 15, 20 dias parado, na hora que você volta é diferente. A gente sabe que é diferente. Né? E basta a gente pensar o seguinte, uma pessoa que treina, vamos colocar lá, ela treina o ano todo, ela acumula aquela quilometragem
É diferente daquela pessoa que treina por, igual você falou, ela só treina nos ciclos específicos. Então, ela treina 3 meses, depois ela diminui, aí ela vai jogar peteca, vai pedalar, vai nadar. Legal, ela está ativa, mas ela está deixando de estimular o esporte que depois ela quer ter o resultado. Né? Tudo bem, mas depois você não pode querer cobrar de você mesmo o resultado que tem igual tem aquela outra pessoa que passa praticamente o ano todo, né, treinando nos vários níveis, nos vários ciclos. Na base, eu sei que é difícil, porque muitas vezes a base ela está distante do específico, distante da sua prova. Então é difícil você ter aquela pegada, mas a gente tem que aprender. E aprender o quê? A se motivar, né? A encarar aquilo como uma parte do processo. E a principal, né, hábito que a gente tem que ter, não é hábito, né? Uma das habilidades que a gente cria é a paciência. E na base você exercer a paciência de repetir, daquele treino, mesmo ele sendo longe do seu objetivo-alvo, da sua corrida-alvo. Né? Perfeito. Então, fica aí a nossa mensagem para vocês que treinam corrida, mas que não gostam tanto de fazer o trabalho de base. O treinamento de base ele é tão importante para o seu sucesso final quanto o treino específico. Talvez ele é mais importante. Querendo ou não, só para finalizar isso, o treinamento, o problema da base é porque ele está distante também do resultado do específico. Isso. E aí ele se torna desmotivante, porque talvez você não enxergue você chegando, né, mais próximo. E com um treinamento de base bem feito, você já entra no específico bem próximo. E por isso todo mundo prefere o específico. Legal. Né? E você tocou num ponto que eu acho que vale da gente pensar. Se visualizem no específico. Toda vez que você, na base, você tiver, encontrar aquela, vamos falar, desmotivação, se não tiver com aquela pegada, se visualizem como que vocês gostariam de estar no específico. Porque aí sim isso vai te dar energia e força para vocês terem mais, vamos falar, afinco no treinamento de base. Pegada, né? Pegada, disciplina de querer fazer. Você se visualizar como que você quer estar lá na hora que você começar a treinar naquelas 10 semanas da sua prova específica, sua prova-alvo. É isso aí, pessoal. Finalizando mais um episódio do nosso Papo de Corredor, em que hoje nós falamos sobre o treinamento de base.